Fala pessoal, estou aqui com o coach Bruno Barandas do Vasco Almirantes, para um bate-papo, headline e troca de ideias da Tide Football para vocês que são do FABR, para vocês que curtem o futebol americano no Brasil. Coach Barandas, seja muito bem-vindo, já é a segunda ou terceira vez que a gente troca uma ideia, eu acredito que depois da pandemia é a primeira vez, a gente trocou uma ideia lá atrás. E é muito bom te receber aqui mais uma vez, te receber novamente aqui para a gente trocar ideia e atualizar, né? Atualizar os conceitos aí de como está o programa, como está o Vasco para a temporada. Fala, cara, prazer estar aqui de novo, cara. A gente já trocou essa ideia várias vezes, né? Mas da pandemia para cá a gente acabou não tendo tanto esse contato. Mas é um prazer. Acho que o trabalho que você faz com a Tide desde o começo lá com o Golden Boy e tudo que se desenvolveu depois disso, eu acho que é um sopro de inovação, assim, bem-vindo à beça no futebol americano brasileiro hoje. Top. O coach, eu preparei aqui de começo para falar do Vasco Almirantes 2023. Como que foi a temporada de 2023 para acarretar nessa temporada de 2024, que eu estou com uma expectativa bem alta na equipe. Eu queria que você falasse um pouquinho da temporada de 2023. Foi uma temporada dura, foi uma temporada 1-3, mas me conta um pouquinho da experiência, de como que foi, de como o time sentiu isso para ter como estímulo uma temporada negativa para fazer diferente nessa temporada aqui. A temporada passada foi uma temporada de muita renovação dentro do Vasco Almirantes, né? A gente vinha de um 2019 muito forte até a pandemia, se reforçou muito bem para a temporada 2020 e a pandemia esfriou muito o processo do Vasco Almirantes, como aconteceu com muitos times do FABR, né? E a gente teve times aí que conseguiram se reforçar muito bem e se estruturar durante a pandemia, e a gente acabou tendo um ano de 2022 que, apesar de chegar no playoff, de ter algumas boas atuações, foi um ano frustrante. Isso acarretou em um 2023 ainda mais frustrante, né? De projetos novos dentro do Rio de Janeiro, onde a gente viu jogadores querendo comprar uma nova experiência, jogadores indo para fora do estado, né? A gente teve muito esse movimento de perder jogadores, e a gente buscou uma solução. Em 2023, a gente acabou se reforçando no mercado interno do Rio de Janeiro, né? A gente trouxe muitos jogadores do Blaze, e a gente descobriu muito talento que tinha espaço para se desenvolver. E isso foi um ponto muito positivo, tanto em reforço do elenco, quanto em construção de uma estrutura para o que está sendo 2024 até agora. Né? A construção de cultura dentro da equipe do Vasco Almirantes, a partir do momento que a gente estava trabalhando com um grupo de atletas, eu diria 60% a 70% novo. Né? Que foi um processo muito semelhante ao que aconteceu em 2018, no meu primeiro ano como head coach. A partir daí, com essa construção que a gente teve, com esses atletas de um potencial físico muito grande, que a gente conseguiu desenvolver bastante na parte técnica, na parte tática, que se tornaram peças importantes, jogadores, alguns que vieram, por exemplo, do Blaze, de outros times do Rio de Janeiro, outros que apareceram via tryout, como foi, por exemplo, o caso do Arthur Barbieri, que a gente estava falando mais cedo, o AL, né? É um jogador jovem que mostrou muito potencial. E aí, 2023 acabou sendo um ano de frustração, porque foi um ano que a gente viu a cultura sendo construída da forma que a gente gostaria, né? A gente viu os processos se encaixando, uma comissão técnica nova se formando dentro do Vasco. Foi um ano de muitos desafios, onde ao longo do ano a gente foi perdendo pessoas. A gente começou 2023 sabendo que o Steve não ia participar, que ele estava tirando um ano, e a gente chegou a ficar com outro coordenador de defesa que não apareceu no primeiro treino, e aí depois, olha, não vou poder me comprometer com o projeto, e aí eu tive que acumular ataque e defesa, e a gente também estava sem coordenador de special team, que a gente perdeu no início do ano também, que precisou se afastar, e aí foi mais um trabalho para cobrir ao longo do ano, e do meio da temporada para frente, a gente conseguiu novos coaches, a gente conseguiu montar uma comissão técnica que hoje é a base, toda ela retornou para o Vasco em 2024, né? E o retorno do Steve. O Steve agora de volta, depois do ano sabático que ele tirou. Então foi muito frustrante a gente ver todo esse processo de evolução que aconteceu ao longo do ano, e ainda assim ter uma temporada 1-3. E ainda assim ter uma temporada que acabou com gosto muito merda na boca de todo mundo. Assim, desculpa colocar dessa forma, mas isso foi muito frustrante. Então, no próprio jogo, quando a gente estava voltando para casa, depois da última derrota, um movimento muito grande começou a ser feito já de e aí, vamos resolver isso ano que vem, vamos trazer todo mundo de volta ano que vem. Tanto que, quando a gente estabeleceu o planejamento para o ano, eu, Steve,
a diretoria, o Marcel, o Diego e alguns líderes do elenco, a meta número 1 da off-season era: não perdemos ninguém. Ninguém sai. Uhum. Nós queremos todo mundo aqui. E a gente quer todo mundo que é Vasco Almirantes de volta. Né? E a gente queria trazer todo mundo de volta. E a gente conseguiu em ampla esmagadora vantagem. Isso, a gente trouxe de volta o Vitão, o Shogun, o Holyfield, que sempre foi capitão do Vasco. Desde o segundo ano do Holyfield no Vasco, ele é capitão do Vasco. Então, é difícil até pensar no Vasco Almirante, na imagem do Vasco Almirante, não pensar no Holyfield e vice-versa. Então, trazer ele de volta foi um ponto muito grande. Os irmãos Stutz, que além de jogadores que ditam o tom em treino, em competitividade, trazem um talento físico e técnico absurdo. Né? São jogadores que qualquer time teria eles como titulares hoje no Brasil. E vários outros nomes que a gente repatriou para o Vasco Almirante. Né? E aí, essa era a ordem de prioridade. Não perder ninguém, trazer todo mundo de volta e se reforçar o melhor que a gente puder nas posições que a gente acha importante. Né? Trazer o Elijah de volta foi uma coisa que estava estabelecida como meta do dia 1 na off-season. Uhum. Fechamos com ele, encontramos o quarterback que a gente queria, né? Que era um processo que a gente vinha ano após ano buscando a pessoa e, por motivos diversos, não funcionaram. Né? A gente teve o Dominic, a gente teve o Tim, e dois excelentes jogadores, mas que cada um, pelo seu motivo, não se enquadrou na cultura que a gente estava querendo construir dentro da equipe. Não, show de bola. Isso sem ter nada ruim para falar desses caras, mas simplesmente que não foram fit que a gente buscava. E a gente aí segue se reforçando, trazendo jogadores de fora do Rio, de outros times, de outras equipes do Rio, porque a gente vê esse ano como o ano que o Vasco Almirante vai brigar pelo topo do pódio. E a gente precisa estabelecer que não existe essa ideia do Rio de Janeiro como um estado que ficou no tempo no futebol americano. Né? A gente voltar a mostrar o compromisso que o futebol americano carioca pode demandar e pode cobrar e pode imprimir, e como isso vai impactar diretamente no campo, e como isso vai ser o ano de destaque do Vasco, atraindo pessoas de volta para o futebol americano, para o Rio de Janeiro, como uma praça central do futebol americano brasileiro. Coach, você falou um ponto muito legal que eu anotei aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, sobre o início do planejamento lá em 2023 e sobre esse sentimento, né, da galera do Rio de Janeiro. Pô, cara, vamos fazer um time forte aqui. Pô, cara, vamos estabelecer uma base legal aqui, todo mundo que já passou por aqui, agora, pô, volta. Como que foi esse papo com a rapaziada? Já entrando numa conversa de mercado de FABR, de transferências, como que você sente que está o mercado hoje em dia para esse tipo de recrutamento, né? Para o recrutamento do FABR, que é um pouquinho mais sentimento e oportunidade do que alguma coisa profissional dentro do FABR. Hoje, por a gente tratar de um esporte amador, né, ainda que a gente tenha atletas hoje que recebam dos times, a gente tem sempre a oportunidade e a ameaça de que o mercado está aberto toda a temporada. Não existe... eu tenho um jogador com contrato por mais 2 anos. Todo ano você tem que estar pronto para ter que segurar todo mundo e ter que reforçar o teu time. Então, no ponto de você querer ir ao mercado buscar jogadores, isso é ótimo, porque você vai atrás de quem você quiser, desde que você consiga fazer uma proposta que seja atraente para ele, é muito bom para a gente. Porém, você tem que se defender no mercado todo ano. E esse foi um ano que eu acho que a gente conseguiu fazer os dois. Né? A gente está vendo um mercado onde cada vez mais times estão contratando, você cada vez mais está vendo jogadores remunerados. Isso é um ponto extremamente positivo para a FABR, a gente vê, de fato, a profissionalização acontecendo, ainda que a passos curtos, mas acontecendo. Né? Você vê times que estão emergindo no cenário, você está vendo times que sempre tiveram uma proeminência, mas que hoje acabam aparecendo como grandes destaques. Você vê um cenário da FABR bem renovado, né? Bem renovado mesmo. Por anos a gente viu os Spectros, por exemplo, dominar a Conferência Nordeste, e agora o trabalho que o Recife Marinos vem fazendo, tanto de mercado quanto dentro de campo, é uma coisa excepcional. Né? O Itajaí Almirantes aparecendo como um grande destaque lá no Sul. Você está vendo novos nomes aparecendo no FABR. Né? Quando eu falo novos, não que apareceram esse ano, mas que você vê o projeto de que um trabalho consistente de desenvolvimento, o Rio Preto Valles, o Curitiba Crocodile, o próprio Crocodile é um dos times lá do início da FABR e que sempre se manteve relevante e hoje, de novo, é uma das grandes potências do futebol americano brasileiro. Né? Então, hoje o mercado está muito interessante para quem está sabendo trabalhar, independente de com dinheiro ou com oportunidade, mas de ser um polo atrativo para os jogadores. Né? E cada vez mais a gente está vendo também os jogadores topando essa aventura de viver de futebol americano, de ter alguma contrapartida frente ao futebol americano, permitir que isso te troque de cidade, te troque de estado,
né, e buscar novas oportunidades. Hoje você vê, a maioria dos atletas se conhece, seja de camp de seleção, seja de terem já jogado por 3, 4 times diferentes. Né? Então, isso ajuda muito. Você ter jogadores bem conectados que ajudam a fazer a ponte, a serem atrativos para pessoas querendo vir jogar com eles. Né? A gente sabia que depois que derrubasse o dominó de trazer o Holyfield, um monte de peça ia cair junto. Né? E foi. O primeiro reforço que a gente anunciou, e depois foi Stutzinho, Vitão, Shogun. A gente sabe que criar essas conexões e passar a mensagem de que o time está forte é muito importante. Tanto para você recrutar dentro do próprio estado, onde acaba sendo mais fácil, né? Porque você tem os jogadores já perto, não envolve uma logística de mudança, de etc. Mas também no cenário nacional, onde a gente vê hoje o Vasco Almirante pela primeira vez, de forma regular em muito tempo, atrai jogadores de fora do país, né? De país afora. De ser atrativo, trazer, ter essa estrutura para oferecer e fazer o Rio voltar a ser esse polo que a gente gostaria que fosse. Bacana. Eu coloquei aqui no slide para a gente apresentar para o pessoal sobre os nomes, os nomes anunciados pela página do Vasco até aqui. Tem uma novidade para a gente contar, que se o coach deixar aí a gente conta também no ar. Mas também para não esquecer de ninguém, não deixar de mencionar ninguém. Então, os nomes já citados, né? Os dois americanos, Daniels e Elijah, Stutz, Holyfield, Gazelle, Agum, Vitão, Lucas Peixoto, Luan Felizardo, Guilherme Stutz e Pedro Rodrigues. E, coach, muitos desses nomes, eles estão, como que eu posso colocar, emprestados. Eles estão competindo por outras equipes agora no primeiro semestre. Como que está sendo conduzido isso por você, pela comissão técnica, saber que talvez intercalar treino, talvez ele vai estar fora no final de semana, o treino é no sábado, é domingo, como que está sendo essa administração para esses jogadores que podem até acarretar uma lesão aí na temporada para o campeonato principal, que eu acredito que do calendário deles, que é o nacional? Isso está sendo feito de uma forma muito delicada, né? Isso foi algo que foi conversado e estudado desde o início do ano, inclusive sobre a carga de treino desses jogadores. Né? O Departamento de Saúde do Vasco Almirante hoje é um departamento muito forte, que conta com profissionais aí de todas as áreas da saúde, que estão monitorando esses atletas o tempo inteiro e dizendo para a gente o que a gente pode ou não pode cobrar deles nesse período. Né? Hoje o Vasco Almirante treina 3 vezes por semana, né? A gente treina terça, quinta e domingo. E o meu acordo com eles é que eles não perdem treino durante a semana. Se eu perco eles um final de semana a cada, 3, né? Eles não podem perder os treinos durante a semana. E isso foi um acordo feito, que a gente sabe que não é o ideal, né? Mas é importante tanto que esses jogadores tenham rodagem no primeiro semestre, quanto que a gente hoje tem um cenário muito fraco dentro do Rio de Janeiro em relação ao campeonato estadual. Né? A gente não teve campeonato estadual no passado, a gente teve um campeonato estadual muito fraco no ano anterior a esse, e antes da pandemia, em 2019, também teve um campeonato carioca muito fraco. Por quê? Porque o Rio hoje ele não só possui poucos times, como possui os times muito mal estruturados financeiramente, né? Muito mal preparados. Isso não é uma culpa necessariamente dos times, mas também de uma falta de incentivo ao futebol americano no Rio de Janeiro. Hoje a gente vê, beleza, a gente sempre vai ter o Vasco e o Flamengo, a RFA apareceu agora, mas também agora já não vai disputar esse ano novamente. Então, a gente tem um cenário do Rio de Janeiro enfraquecido em quantidade de times. Né? Então, acaba sendo difícil segurar esses caras que querem ter rodagem, querem ter vídeo para mandar para a seleção brasileira. Então, a gente, da melhor forma possível, né, conversado com os outros times, conversado com os times onde eles estariam jogando, foi tudo estabelecido da forma correta que seria feito para não correr. Quer dizer, não correr não, mas mitigar ao máximo o risco de uma lesão, o risco de perder algum desses jogadores que é tão importante para a equipe. Bacana. Claro, a partir daí surge também o questionamento de mas o Vasco vai jogar BFA, a gente pode jogar CBFA do time. Óbvio que não. Óbvio que não. Quando estiver jogando nosso campeonato, dedicação exclusiva, esse foi o nosso. O primeiro semestre está liberado justamente porque o Vasco não está jogando nada agora. Né? Mas a partir do segundo semestre, obviamente, os jogadores vão estar se dedicando exclusivamente ao Vasco Almirante. Com certeza. Paralelo é outra história. Coach, e linha ofensiva. Aqui a gente tem nomes como o Agum, o Vitão, o Yuri, que já estava presente na equipe do ano passado e se manteve. E esse setor chama muito a atenção, né? Por conta dos talentos que tem ali, tamanho dos atletas que tem ali. Você é um coach que eu sempre
desde o início, quando a gente se conheceu, falando sobre jogo corrido, né? Jogo corrido para passar, né? Que a gente tinha uma coluna, um texto nesse sentido. E eu queria aproveitar a oportunidade de perguntar sobre essa linha ofensiva. O que dá para fazer com o nível de linha ofensiva que você tem em mãos agora para se trabalhar? E também queria perguntar do Barbieri, que é o atleta mais jovem entre eles aí. É um atleta que você me indicou para Golden Boy o ano passado. Curti muito o jogo dele, o vídeo dele. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo de nível de setor e o jovem atleta do setor que pode se potencializar aí no trabalho dessa temporada. Hoje a gente conta com uma linha ofensiva muito forte e a gente não vê ela como um projeto pronto, né? A gente ainda está buscando nomes no mercado, a gente tem negociações em andamento aí, que acredito que podem fortalecer ainda mais tanto a nossa janela quanto a nossa linha ofensiva, né? Ontem mesmo a gente fechou já com um jogador de linha ofensiva, que eu ainda não posso dizer o nome dele, e busca fechar com mais um ainda, tá? Eu acho que toda vez que a gente vai falar beleza, vamos montar um time que está pronto para ir até o final, né? Um time que vai brigar pelo título, um time que vai ser campeão. O seu time não vai ser campeão se você não dominar as trincheiras. Se a gente não tiver uma linha ofensiva e um front seven dominante, né, front six hoje, a gente não fala mais de front seven, se você não tiver esses dois setores do seu time muito bem definidos e muito fortes, todas as chances que você vai ter de brigar para esse título vão acabar quando você pegar o primeiro adversário mais forte. E esse foi o nosso foco. A gente foi atrás de linha ofensiva, a gente renovou com o Yuri, a gente trouxe o Shogun, a gente trouxe o Vitão, estamos buscando mais nomes. Tivemos ainda jogadores como o Diogão e o Arthur Barbieri, que se destacaram muito no ano passado, né? E isso fica legal porque a gente não deixa em aberto, a gente deixa em aberto quem são os starters, né? A gente tem muitos jogadores e 5 vagas para botar em campo. Então, esses caras estão competindo numa intensidade, né? E estão competindo contra um front que, mais uma vez, foi uma prioridade. A gente mantém Thanos, Pombo, trouxe Stutzinho, trouxe Stutz, trouxe Holyfield, trouxe Sardinha, conseguiu não perder nenhum dos jogadores que se destacaram no front no ano passado. Matheus, linebacker, foi nosso capitão de defesa, teve uma excelente temporada, né? O Igor também, nose tackle, teve uma excelente temporada. Isso gera uma competitividade nos treinos que acaba sendo muito interessante. O próprio Arthur foi um cara que foi um destaque, foi um titular absoluto na temporada passada, tem tudo para ser titular novamente esse ano, mas é um jogador que a gente também sabe que tem 20 anos. É um jogador que vai ter as oscilações dele. Se você for falar de esporte como um todo, né, a FIFA coloca um atleta como um atleta em formação até os 23 anos. Né? Então, até os 23 anos, a gente não pode considerar esse cara um adulto, um atleta pronto. A gente tem que estar preocupado com o desenvolvimento do corpo dele, com a responsabilidade com a qual o corpo dele vai estar crescendo, né, com a estrutura que ele vai estar ganhando ali, como vai estar sendo dosada a carga dele, e o aprendizado, né, que vai desde a parte de entendimento do jogo, da parte da compreensão técnica, a parte emocional, a parte psicológica do jogador. Né? Por isso, nós trabalhamos com a psicóloga também, que faz um trabalho incrível, a Beatriz Arruda, faz um trabalho incrível com os nossos atletas nesse ponto. Então, o Arthur é um atleta que a gente está observando, e não só para ser o titular do Vasco nesse ano, mas por quanto tempo esse cara vai continuar se desenvolvendo, né? Porque a gente ainda não viu o quão bom o Arthur pode ser. A gente viu que o Arthur é um atleta muito bom, mas o teto ainda está muito longe. A gente ainda pode desenvolver mais esse atleta. Eu tenho certeza que um cara com a competitividade, com a ferocidade que ele mostra em campo, que ele mostra em treino, a aplicação, é um jogador que tem muito para crescer e que ainda vai aparecer muito aí no cenário da FABR. Legal, coach. E aproveitando esse papo sobre trincheira, queria te perguntar também sobre Tyrands. Dentro da lista tem um Tyrands que é o Lucas Peixoto. Você me falou de mais um novo nome, uma novidade na posição que vai chegar. Eu vou deixar para você. Então, assim, já são 2 Tyrands dentro dos anúncios. Eu queria falar com você sobre essa posição no Brasil. O que você enxerga da posição no Brasil? O que você enxerga de Tyrands para o seu time, né, para o seu sistema de trabalho, para o seu sistema de jogo, o quanto dá para utilizar isso, anexar esses jogadores próximo à linha para o funcionamento do sistema ofensivo do Vasco. Eu curto muito Tyrands, então toda a oportunidade que eu tiver de tocar no assunto eu vou aproveitar. Queria saber sua opinião também, que é o coordenador ofensivo, além de head coach do projeto. Eu sou fã número 1 da posição de Tyrande. Né? Eu comecei a jogar no Caracabow na época que todo mundo usava Tyrande. O primeiro time que eu fui coordenador ofensivo do Vasco tinha o JP Fabris,
que foi um dos melhores talentos que eu já vi jogar. Eu sou torcedor do Patriots e eu vi Rob Gronkowski, Aaron Hernandez, Martellus Bennett, o Patriots sempre tentando estabelecer um ataque com 2 tight ends, né? E eu acho que o tight end, quando ele é um tight end de verdade, né? Ele não é um wide receiver acima do peso, ele não é um wide receiver, não é um cara que simplesmente pode plantar na linha e sair para receber passe sendo marcado por um linebacker. A partir do momento que ele é capaz de botar a mão no chão e fazer um bloqueio de impacto, em mover pessoas, né? Porque, para mim, o tight end nunca vai ser um recebedor capaz de bloquear. Ele sempre vai ser um jogador de linha com capacidade de receber bola, né? Porque se você não é capaz de estabelecer um bloqueio na linha de scrimmage, você não serve para jogar de tight end na minha equipe, né? E eu acho que esse é um ponto importantíssimo, porque isso mostra qual é a versatilidade do tight end. Eu vou botar um cara ali que, se você deixar alguém muito leve plantar na scrimmage contra ele, ele vai te dominar no jogo corrido, e se você resolver pesar para atrapalhar o jogo corrido, você vai ter ele se desmarcando no jogo aéreo. Então, pela primeira vez também, eu vou conseguir ter um ataque com 2 tight ends, que é algo que a gente vem buscando há muito tempo. Eu não estou dizendo que o ataque do Vasco vai ser um ataque de personnel 12 100% do tempo. Não acho que isso seja nem viável e nem é minha ambição. Mas eu acho interessantíssimo a gente ter a possibilidade de entrar em campo com o personnel 12. Assim como é importante para a gente, no próximo snap, a gente ser capaz de estar em personnel 10 e, de repente, em 21 no snap seguinte. Né? Foi o que você falou. Eu sou um cara de background não só ofensivo, mas de linha ofensiva. Eu fui coach de linha ofensiva por muito tempo. E é importante para mim, é um ponto de orgulho, e eu acho que tem que ser um ponto de orgulho para qualquer coordenador ofensivo, o seu time ser capaz de correr a bola quando ele quer. Né? Em 2019, se eu não me engano, a gente teve o segundo melhor ataque corrido do Brasil. E foi um ano que a gente foi longe, foi na final de conferência. Mas mesmo assim não conseguiu chegar lá. E era um ano que a gente jogava só em personnel 10, personnel 10, personnel 10. E a gente está sempre buscando maleabilidade de personnel para a gente poder, inclusive, fazer a mesma coisa em personagens diferentes. Não é que a gente vai sair de personnel 10 para personnel 12 e a gente vai deixar de ser um time de air raid e vai passar a ser um time que vai correr pro, vai correr, né, smash mouth o tempo inteiro. Não é isso. A gente está falando que a gente tem que ser capaz de correr os mesmos conceitos aéreos, os mesmos conceitos corridos em air formation, em double tie ou em 10 personnel. Né? Claro que com ajustes, com formas que você vai fazer, mas apresentar para a defesa que você está fazendo 500 milhões de coisas diferentes, quando na verdade você está fazendo 7, 8. Né? E é isso que eu tento explicar para os jogadores a todo tempo. Se vocês entenderem que antes de todo motion, de todo shift, de toda formação, estão correndo a mesma jogada, em momento nenhum isso vai ser difícil para vocês. Perfeito, que massa. Você falou de anunciar o outro tight end, é o Igão, do Nascimento, tight end do Barão Cerrado. Né? Eu conversei com o coach Negreiros, já acertamos a transferência do Igor, ele deve estar chegando agora no Rio, já em maio, para começar o trabalho com a gente. E é um cara que é isso, né? É um jogador jovem, é um jogador de velocidade, é um jogador de imposição física, e a gente está muito animado porque a gente vai conseguir fazer com ele esse ano. Tem de março para ser entregado na primeira fase e 4-0. Então, e qualquer coisa, eu posso virar aqui para você e falar, não, a gente quer ir para o playoff, e é mentira. Se acabar o ano e o Vasco não for campeão brasileiro, o ano não foi bom. É um fato isso. Eu não vou aqui falar para você que não, as relações que a gente construiu e o trabalho que a gente desenvolveu, não. O que valoriza a temporada no final do ano é a gente ter sido campeão. Claro que tudo mais que você constrói junto tem valor. Óbvio que você criar boas relações entre os jogadores, você construir uma cultura dentro da equipe que vai te fazer brigar não só esse ano, mas no ano que vem e no ano seguinte, óbvio que isso é positivo. Mas isso é meta. Construir uma cultura é meta. Criar boas relações é meta. Desenvolver jogadores é meta. Estabelecer processos é meta. Mas metas você cumpre para no final você completar um objetivo. Você alcançar um objetivo. E o nosso objetivo, na primeira fase, na fase de grupos, é passar invicto e ser o líder da conferência. Entrar de bye week no playoff. O nosso objetivo final o nosso objetivo seguinte é ganhar a conferência. O objetivo depois desse é ganhar o primeiro jogo do playoff nacional. E depois o objetivo é ser campeão brasileiro. Mas nada disso acontece com a gente botando, né, uma etiqueta lá em cima, falar, ser campeão brasileiro. Né? Você vai criando metas, você vai criando degraus para você chegar até lá. E a gente até lá vai, sim, construir uma cultura, desenvolver jogadores, estabelecer processos, e etc, etc, etc.
Mas o nosso objetivo, e o que vai julgar no final do ano se a nossa temporada foi de sucesso ou não, é se o Vasco foi campeão brasileiro. Se eu falar qualquer coisa diferente disso, é de respeito com os meus atletas, que estão ralando pra caramba, estudando, treinando, se preparando na academia. É falta de respeito com a minha comissão técnica, que está analisando vídeo atrás de vídeo, organizando reunião, e é falta de respeito com o torcedor vascaíno. Porque, independente do que a gente fale do Vasco, eu sou Vasco. Eu não tô aqui fazendo demagogia de brincar com o torcedor do meu time. Eu sou Vasco, eu cresci em São Januário, né? Trabalhar no Vasco tem um peso diferente para mim, é algo importantíssimo. E, independente da fase do Vasco, o Vasco vai sempre querer brigar por título em qualquer coisa. Tá no DNA do vascaíno ser arrogante, de verdade. Né? A gente brinca que o Vasco está até hoje pagando por lá no início dos anos 2000, final da década de 90, cantar não é mole não, já estou cansado de gritar é campeão. Mas é isso, o vascaíno é arrogante dessa forma. E tem que ser, porque o Vasco é uma instituição centenária, gigantesca, que não tem que abaixar a cabeça para ninguém. Então, seja no futebol americano, seja no beach soccer, na natação, no basquete, no futebol americano, o Vasco, onde entrar, vai entrar com o objetivo de ser campeão, de brigar para estar no topo. E é isso que tem que ser. É assim que o vascaíno tem que pensar, e é assim que qualquer um que bota a cruz de malta no peito tem que agir, tem que se comportar. Massa. Minha pergunta foi ruim, mas eu tirei o que eu precisava. Você entendeu onde eu queria chegar. Então, coach, a gente está chegando no encerramento. Eu queria te agradecer, deixar o espaço aberto para você comentar alguma coisa que eu deixei passar, que eu tenha deixado de lado. E agradecer a sua presença para falar do Vasco, para falar do programa. E como você falou, você citou esse impacto do futebol americano no Rio de Janeiro. Às vezes, a gente não recebe tantas informações do que acontece no Rio de Janeiro. Eu tenho poucas conexões com pessoas do Rio de Janeiro. Você é uma pessoa que me ajuda a olhar para o Rio de Janeiro, as coisas que estão acontecendo aí. Porque, como você disse, tem a Rio Futebol, tem o Flamengo e tem o Vasco, né? Então, assim, a gente tenta enxergar todas as equipes, criar sobre todas as equipes, mas a gente precisa também desse estímulo, dessa mídia, e a mídia do Vasco me ajudou muito a ter essas informações de anúncios, de movimento. Então, agradecer também aí o trabalho de comunicação do Vasco, que fortalece, municia o trabalho de mídias de outros lugares. Eu acho que o Rio de Janeiro tem esse problema dentro do futebol americano brasileiro. O Rio de Janeiro sempre foi um pouco isolado do restante. Eu lembro que quando o Congresso de Treinadores começou, lá idealizado pelo Lucas Rossetti, São Paulo, no início do primeiro ano foi o Coach Peter. O Coach Peter sempre fez um trabalho muito bom, né, de levar o Rio de Janeiro para fora do Rio. Ele estava lá desde o primeiro congresso, a partir do segundo eu estava lá também. Né? No último que aconteceu, no penúltimo, não lembro, o Patrick também já foi. A gente tinha o Marcelão lá do Volta Redonda Falcons, que depois mudou de nome para o Delta, que também ia sempre com a gente. O Coach Panaro do Macaé. Mas o Rio de Janeiro sempre foi um pouco mais fechado. Né? E isso eu acho também que passa pela falta de um campeonato estadual para a gente estar mostrando para fora o que está acontecendo. É algo que tem que ser organizado melhor pelos times, pela FEFARJ, tem que ter um movimento pelo futebol americano carioca. Né? E como você falou, o Vasco vem tendo essa abertura, porque é uma coisa que eu faço muita questão. Né? Eu estou sempre em contato com coaches de outros times. Né? O coach André, coordenador de defesa da Lusa, grande amigo no cenário, Lucas Davi, Rafael Negreiros, o Fabrício Ataíde, que se afastou agora do Tubarões, né? O Carlos Coppe, do Paraná HP, são pessoas que a gente está sempre em contato, são pessoas que eu acho importante o Rio também se abrir. Né? Isso foi um movimento importante quando eu comecei a palestrar no Congresso, né? De mostrar para fora o que estava sendo feito no Rio também. Né? Você também tem trabalho muito bom. O Patrick trabalha muito bem a imagem da RFA no cenário do futebol americano brasileiro também. Está sempre postando vídeo aí, incentivando essa molecada a jogar. O Peter também sempre levou muito bem o nome do Rio para fora. Né? Também já foi palestrante no Congresso, já treinou times lá em Brasília também. É um cara de uma qualidade ímpar. Né? E eu acho que o Vasco está sempre nessa direção de abertura. Né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que estabelecer laços, a gente tem que ajudar o outro a crescer e tem que sugar alguma coisa do outro para crescer junto também. Né? E eu acho que isso é o que me dá tanto prazer de trabalhar no Vasco hoje, sabe? Eu trabalho com pessoas incríveis. Eu tenho uma diretoria hoje com o Marcelo, o Diego, a Bela, o Castor, sabe? Pessoas que estão sempre, pessoas idôneas pra caramba, pessoas que quando eu preciso de alguma coisa, eles estão sempre dispostos a comprar o meu barulho, a correr atrás do que a gente está querendo, negociar com o jogador. E são pessoas que, assim, quando negociam com o jogador tem aquela tranquilidade de que a gente não vai te prometer o mundo, amigo. O que eu vou acordar com você é o que eu vou cumprir com você, é o que eu posso cumprir com você. Né?
descendo a escada, eu trabalho com uma comissão técnica ímpar. Né? O Steve foi... Eu já trabalhei no direito, eu trabalho com publicidade também, eu trabalho no futebol americano, já tem mais anos que eu gostaria de falar que eu tenho já no esporte, e eu já trabalhei com muita gente, cara. E eu acho que eu nunca encontrei alguém que eu gosto tanto de trabalhar junto quanto o Steve, sabe? Eu não tenho uma relação de head coach, coordenador de defesa com o Steve. A gente trabalha junto, sabe? É o meu sócio, é o meu parceiro na parada. Ele divide a minha visão de Vasco, sabe? A gente tá junto no projeto, a gente está estabelecendo esforços para levar o Vasco aonde a gente sabe que o Vasco tem que ir. Agora a gente teve a chegada na coordenação também do Vitor. O Vitor, ele divide o cargo de coordenador ofensivo comigo também, né? É um cara novo no cenário da FABR, mas é um cara que corre muito atrás, é um cara que me ajuda a estabelecer processos, porque ser o head coach, ser coordenador ofensivo ao mesmo tempo, você não tem como trabalhar tudo, então ter alguém para me ajudar a sustentar a posição de coordenador ofensivo é muito importante, né? E descendo ainda mais esse degrau, né, na hierarquia da instituição, eu trabalho com um grupo de atletas que, cara, vocês nunca vão me ouvir falar mal deles. Né? São caras que sangram a camisa pelo Vasco, são caras que vão dar intensidade do início ao fim, sabe? Ter caras como o Vitão, o Stutzinho, o Holyfield, esses caras ditam o ritmo pra gente, sabe? É importante ver isso no campo, a cada snap. O Pedro Clemente, né, o wide receiver, um cara jovem também que tá sempre se esforçando, um cara que se destaca em qualquer treino. O Matheus Rosa, que era quarterback, virou wide receiver, é um cara que ajuda muito nessa implantação da cultura do Vasco, um cara que tá sempre competindo, que nunca tá satisfeito com porra nenhuma, sabe? Tipo, o Matheus e o Holyfield, eles têm essa presença que eu acho importantíssima em qualquer time, que é o jogador que não tá satisfeito com porra nenhuma. É o jogador que nunca tá feliz com o que tá acontecendo. Mas não é aquele cara que reclama, é aquele cara que fala, porra, vamos fazer assim, sabe? Vamos fazer isso. É o cara que se importa em estar melhorando e não quer melhorar sozinho, quer a instituição melhorando. Então o Vasco hoje é uma instituição que me dá muito prazer de trabalhar, que dá muito tesão de correr atrás de fazer as coisas e de saber que quando a situação apertar, aquele cara vai estar ali ombro com você, pronto para brigar, pronto para fazer acontecer, entendeu? Então, hoje, para mim, o Vasco volta a ser um destaque do cenário nacional. A gente tem muito para provar no campo ainda. Isso tudo que eu estou falando aqui é projeção, a gente vai ter que entrar no campo e botar o nosso dinheiro onde a nossa boca está. Só que eu vejo hoje o Vasco voltando a ser um cenário atrativo para o FABR como um todo. E hoje eu tenho jogadores me procurando, querendo vir. Obviamente não é possível trazer todo mundo, mas a gente está sempre buscando. Quando a gente achar que o cara é um cara que vai valer a pena, que vai levar o nosso time para um outro nível, a gente vai fazer um investimento, a gente vai correr atrás, a gente vai buscar uma forma de ter aquele cara com a gente. E é isso que a gente está fazendo dia atrás do outro, buscando uma forma de o Vasco ser cada vez mais competitivo. Acho que o meu time é um excelente time hoje? Acho. Mas também não estou satisfeito. Acho que o Vasco tem que continuar melhorando, tanto de trazer peças novas, quanto de cada vez mais capacitar e melhorar as peças que a gente tem aqui. Porque a gente tem talento demais na mão e a gente ainda pode maximizar muito isso para mostrar para todo mundo em campo quando chegar o início da temporada em julho. Massa demais, coach. Muito obrigado. Vasco forte, é muito bom para o cenário, muito bom para o FABR e fortalece também, puxa as outras equipes, as outras ideias de futebol americano que tenha no estado. Muito obrigado, foi um episódio muito legal. Obrigado por dar as respostas tão completas, né? Até com anúncio de jogador, sistema, ideia. Então, assim, agradecer sua abertura, a disponibilidade para você trocar essa ideia comigo. E boa sorte, sucesso na temporada, que os seus objetivos todos se cumpram durante o ano. Se Deus quiser, cara. Obrigado, cara. Sempre um prazer estar aqui. Você até falou, fiz uma pergunta meio bosta. Pô, eu não acho não, cara. Eu acho que a forma como você fomenta a gente a falar do futebol americano, sabe? E quanto mais a gente estiver disposta a falar do que está fazendo, né, de como a gente pode ajudar outras pessoas, eu sempre fui muito aberto quanto a isso. Sempre fui aberto a qualquer veículo que queria falar sobre como era a situação do Vasco, sempre fui muito aberto a qualquer técnico que queria falar qualquer coisa de sistema, de como você faz isso, como você faz aquilo, e eu também quero aprender de todo mundo. Eu lembro uma vez que eu fui da camp no Paraná, e aí a gente foi visitar um time muito pequeno, assim, eles rodavam um sistema muito diferente. Cara, e era uma galera que estava tão doida para aprender comigo, com todo mundo que estava lidando no camp, mas, cara, eu aprendi tanto ali, e eu não fui aprender, tipo, com as perguntas que eles me fizeram. Não, eu aprendi de ver os caras rodando o sistema deles, sabe? E eu acho que a gente tem que ter essa abertura, a gente tem que ser mais curioso, a gente tem que saciar mais a curiosidade dos outros. E obrigado pelo trabalho que você faz, que é isso, cara. Você está mostrando jogadores jovens para o resto do país,
você está abrindo canais de conversa para falar futebol americano, e isso é um movimento essencial e que a gente, como cenário, tem que agradecer a você e todo mundo que faz esse tipo de comunicação. Tamo junto, coach. Valeu, saudações vascaínas.